Então os personagens chegam ali ao covil dos Goblins. Quando eles chegam no covil dos Goblins, eles percebem o seguinte, tá até escrito aqui, vou ler para vocês. Essa grande caverna é dividida ao meio por um platô com 3 metros de altura. Uma escada natural irregular leva até a parte mais alta. O ar está tomado pela fumaça de um fogo aceso, pelo cheiro de algo cozinhando e pelo odor pungente de peles mal curtidas e de goblins sujos. Isso aqui é a descrição que ele dá, mas basicamente o que ele mostra depois é que existem 6 goblins habitando aqui, um deles sendo nitidamente o líder, que ele dá o nome aqui de Ymmic. E existe um prisioneiro, adivinha quem? O Sildar Invernalia, que é o nome em português dele. Você fala, ué, mas cadê o outro? Cadê o Gundren Rockseeker? Pois é, essa é a grande questão, onde está o Gundren? Mas os jogadores, quando chegam aqui neste covil, você pode já descrever para eles que eles observam esses 6 goblins, observam o Sildar e sabem que aqui está a pessoa que eles precisam resgatar. Porém, perceba que tem 6 goblins, os jogadores provavelmente vão ser o quê? 4, 5? Eles estão em desvantagem e além disso o Sildar está muito machucado. Mecanicamente falando, ele está com 1 ponto de vida, qualquer coisa já mata ele. Por isso, a grande questão mais uma vez é, os jogadores foram percebidos ou não? Se eles foram percebidos, a primeira ação que o Goblin faz, o Goblin Leader, é pegar o Sildar pelo colarinho e colocar ele assim na beira ali do precipíciozinho de 3 metros. Porque se o Sildar cai ali, ele morre, porque ele vai tomar dano suficiente para no mínimo cair inconsciente. Então a grande questão é como vai se desenrolar essa luta. Mas existem então basicamente 2 coisas para se preocupar de início. Primeira coisa é, os jogadores foram percebidos ou não? Nesse sentido, é sempre legal você pedir um teste de furtividade para o grupo. E assim, não precisa ser chato no sentido de, um deles falhou, então eles chamaram a atenção. Pega metade do grupo. Se metade do grupo foi bem sucedida no teste, perfeito. Segue o jogo, eles não foram percebidos, beleza? Se eles não foram percebidos, então eles observam os goblins ali cozinhando, comendo, e o Sildar do outro lado. A questão é o que eles fazem, e aí depende deles. Existe uma opção de diplomacia, que eu vou falar daqui a pouco, mas normalmente a opção escolhida é combate. Se eles foram percebidos, porém, então a iniciativa já é automática, porque os goblins vão atacar eles com certeza, certo? Especialmente o Ymmic, que vai pegar o Sildar, vai colocar ele ali no precipício e vai falar, ou vocês vazam ou vocês morrem. Basicamente isso. Obviamente que numa voz goblinesca, né? Mas esse é o resumo. E aí o que acontece? O livro aqui já dá uma opção muito legal, que é o seguinte. O Ymmic não é o líder deste covil. O líder é o chefão que está lá na área 8, lembra? Porém, o Ymmic odeia o chefão da área 8. Ele quer colocar o lugar dele que é o cara que chama Clorg. Então, ele oferece aos jogadores. Assim, se vocês forem lá, eliminarem o Clorg e voltarem aqui, eu dou o Sildar para vocês sem combate. Mas adivinha, é um Goblin. O Goblin está mentindo. Caso os jogadores tentem fazer essa diplomacia, consigam ou não prometer, de qualquer forma, quando eles forem lá matar o Clorg e voltar, o Ymmic mata, ou pelo menos deixa inconsciente, o Sildar mesmo assim, fechou? E aí, obviamente, em meio a esse emaranhado de coisas, já vou falar da área 7, da área 8, existe a possibilidade dos jogadores conseguirem resgatar o Sildar e curar ele ali mesmo, ou levar ele para fora dali e falar com ele. E aí, o que é muito legal? Aqui o livro já preparou esse NPC inteiro. Ele colocou interpretando o Sildar, qual que é a história dele, desdobramentos, tem várias coisas, inclusive uma coisa muito importante, muito legal preparar isso para as aventuras, que é Sildar passa aos personagens 4 informações úteis. Ou seja, essas informações são o prêmio dos jogadores por ter resgatado ele. Então eles não foram ali resgatar o Sildar simplesmente para ganhar dinheiro ou porque era o certo, mas eles são, ou até foram, mas eles são premiados além disso por isso. Isso é algo muito legal de você colocar nas suas aventuras, que é, sempre que os jogadores forem bem-sucedidos em algo, dê uma recompensa para eles. Essa recompensa não precisa ser ouro só, não precisa ser XP só, não precisa ser item. Pode ser informação, pode ser algo pessoal da história deles, pode ser muita coisa que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Mas o legal é, ele coloca isso aqui. E quais são as informações que o Sildar passa para eles? Primeira informação é que ele fala, os 3 irmãos Busca-Pedra, que são os Rockseeker em inglês, localizaram recentemente a entrada, muito perdida, para a Caverna das Ondas Trovejantes, sede do Pacto das Minas de Phandelver. Então isso já amarra a história, né? Perceba aí. Clarg, não é Clurg, é Clarg. O Bugurso, que lidera o bando de Goblins, recebeu ordens para emboscar o Gundren. Lembra do Gundren que estava com o Sildar e tal? Sildar ouviu os Goblins dizerem que o Aranha Negra mandou que o anão fosse levado até ele.
Sildur não sabe o que ou quem é o Aranha Negra. Ou seja, o Sildur e o Gundren foram pegos pelo Klarg, e aí o Sildur ficou preso, o Gundren não sabe-se onde está. Aconteceu alguma coisa com ele, e existe alguma Aranha Negra aí tendo interesse nele. Gundren tinha um mapa mostrando a localização secreta da Caverna dos Ondas Trovejantes, mas os Goblins pegaram o mapa quando o capturaram. Sildur acredita que Klarg enviou o mapa juntamente com o anão para o chefe do bando Boca Escarpada, num local chamado Castelo Boca Escarpada. Então perceba, a gente está lidando aqui com o Imik, né, aquele Goblin que está com o Sildur. O Imik não gosta do líder aí dessa caverna que chama Klarg, só que o Klarg responde a alguém que não é ele. Ele responde a alguém maior e que aparentemente não é esse tal Aranha Negra. Ou seja, eles estão no Boca Escarpada, mas existe o Castelo Boca Escarpada, que deve ser ainda mais protegido. Spoiler é. Sildur não sabe onde fica esse local, mas sugere que alguém em Phandalin possa saber. Perceba que aqui a gente já tem o link perfeito para a continuação dessa aventura, que é o seguinte: os jogadores vão prosseguir para Phandalin, que é onde é uma das opções possíveis, né? E chegando lá, eles vão ter informação que já liga com esse castelo Boca Escarpada e vão ter muitas outras informações também, mas essa é uma importante. Por fim, a quarta informação é que o contato de Sildur em Phandalin é um mago chamado Iarno Albrecht. O mago viajou para a cidade 2 meses atrás para manter a ordem no local. Quando a Aliança dos Lordes não recebeu mais notícias de Iarno, Sildur resolveu investigar pessoalmente. Então a gente já tem um outro link aqui também com uma outra história. Vocês vão ver que tem um monte de história paralela aqui, tá? Mas a gente já chega lá. Ou seja, essa é uma pequena sala, é um covilzinho ali que tem muita informação. Perceba? Estar aqui e lutar não é simplesmente ganhar XP, ganhar ouro e tal, até tem as recompensas, tem um tesouro que ele coloca aqui, mas o ponto principal é a recompensa em informação, é a recompensa em história. E aí perceba que interessante, os jogadores estão ali num ambiente fechado, tudo controlado, você já sabe exatamente o que vai acontecer, só que aqui nesse ambiente você tem os ganchos necessários para continuar a história, para linkar ela com o que importa. E isso é muito legal de fazer em uma aventura, só que é algo que às vezes pode ser um pouco difícil de fazer numa aventura. Por isso é mais um motivo que essa aventura pronta é tão boa, porque ela tem os ganchos todos prontos, ela linka aqui, ela linka ali, você não precisa ficar se preocupando tanto assim com isso, beleza? E agora a gente vai para as 2 áreas finais, primeiramente a área 7, depois a área 8.